Olá, gente! Vamos continuar o nosso estudo, né? Filosofando, pensando, analisando sobre crenças e religiões, né? Nesse vídeo a gente vai falar sobre ateu. O que você pensaria sobre ateu, né? Ateu é uma pessoa que geralmente não acredita em Deus, né? Ele não está preso a dogmas religiosos, né? Ele é geralmente focado no materialismo e no eu. Qual é o prós e contra disso? Primeiro, que ele realmente ele não vai acreditar que existe deuses, seres, alguma entidade, alguma coisa espiritual que controle o universo, as situações nos planetas, né? Que controle o fluxo dos acontecimentos, né? E isso é um problema sério, porque nós acabamos com o tempo descobrindo que existem essas coisas. Eu mesmo já passei por vários processos e tive um momento bem curto de ateísmo, né? Quem não sabe, eu cresci no espiritismo de mesa, né? Essa é a minha base religiosa, espiritismo de mesa branca, que tem só aquela sessão de mesa e o passe, né? Mais nada, tá? Não tem despacho, não tem carta, não tem nada, era só aquilo mesmo. Nem estudo, nem nada, né? E às vezes um chazinho no final de maio que eles faziam ligado a Buda, né? Depois disso eu fui. E nessa religião que eu ia, né, eles não rezavam para Deus, né? Era muito focado em comunicação com o espírito e o passe, né? Então você não para muito para pensar em Deus, né? Nem cogita de sua existência, né? Você está muito focado nos espíritos. Aí depois eu fui para Umbanda, eu comecei a aprender um pouco mais que existe despacho, trabalhos, coisas que eu considerei importante para movimentar a energia e resolver problemas, né, proteções e coisas do gênero. Eu achei mais funcional. Depois eu fui para a MORC e vi, depois eu vou fazer um vídeo mais específico e vi também que lá não focava em Deus, lá focava em rituais e geralmente as pessoas estavam sempre muito focadas em si mesmo, né? Um egoísmo. Eu vou fazer depois um vídeo melhor sobre esses lugares que eu passei. E se encontrava também muitas pessoas de várias mentalidades e crenças e religiões lá, porque eles não consideram religião, mas, né? Mas não são focados muito em Deus, né? Então a gente não acredita muito em Deus quando a gente está nesses lugares, né? É, Depois eu fui para outro tipo de Rosa Cruz, né? Que existe duas, né? E nessa também a mesma história, só que lá às vezes você ouvia alguém comentando nas esperas sobre mestre ascensionado, né? Mas não se focava em Deus, né? Mas pelo menos você tinha alguma ideia da existência de alguma coisa, né? De alguns. Mas não era ensinado. Era muito focado em ritual e as coisas muito por alto, né? Depois eu fui para o Wicca e para o druidismo, né? Aí são vários deuses, né? E você começa também a ver a importância de usar coisas para manipular e fazer as coisas se resolverem, né? Você não fica só em passe e comunicação com o espírito. E chegou numa época que eu vi tanta. Eu comecei a questionar todas essas coisas. Eu comecei a questionar quando eu entrei no espiritismo, né? Eu comecei a ver contradições com a lei do karma e com o que eu via que estava acontecendo à minha volta. Eu estava vendo injustiças no mundo. Eu estava vendo injustiça e sempre vinha aquela pessoa e dizia: a pessoa vai pagar em outra vida. Aqui tá bom nessa, mas na próxima a pessoa vai pagar. Mas ficava só na promessa, né? Parece aquela conversa de: segunda-feira eu vou começar a dieta, e quando chega segunda-feira nada acontece, chega na terça, chega na quarta, daqui a 10 anos eu vou fazer dieta, e às vezes você não chega nem a 10 anos e não acontece nada, né? Você não tem como comprovar que aquilo vai realmente acontecer, né? Aquela justiça, aquela pessoa ainda vai pagar aquilo, né? Você não tem como provar, fica só na promessa. Promessas não confirmadas e nem comprovadas.
E aí eu passei por todos esses lugares e comecei a ver problemas em cada um lugar que eu fui, né? Ver contradições, mas o karma, a lei do karma, foi o que mais me chocou e me deixava incomodada, porque eu via que não tinha justiça. A lei do karma era uma ideia de merecimento, né? De ser bom e ser recompensado, pessoas ruins serem castigadas e que você seria protegido se fosse bom, e as pessoas ruins, tudo ia desandar, tudo que ia dar errado, e as pessoas boas iam recompensadas aqui ou no mundo espiritual. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Aí eu comecei a ver uns vídeos do Gasparetto, né? Ele tem lá os problemas dele de, né? As revoltas dele, que ele também disse que o espiritismo fez muito mal para ele, né? Que deixa a pessoa bem assim vulnerável, né? E perde o seu lado de defesa, de discernimento, né? É bom pela parte moral, mas perde o discernimento. E ele falando, não tem nada lá fora, gente, não tem nada lá fora, esse negócio de karma não acontece, tem um monte de gente, olha a sua volta, um monte de gente ruim se dando bem. E aí você vê que o Gasparetto entrou na linha do não existe Deus, né? Não existe nada, e se existe, não tem nada de bom não, entendeu? Não tem nada de justiça não, entendeu? Existe alguma coisa, talvez, espírito, né? Que era o que mais ele, né? Ele ainda chegou a falar, se um dia ele encontrasse com alguma coisa lá da cúpula, né? Ele ia cuspir na cara da entidade, do ser, do Deus, seja lá o que for, né? E aí a gente começa a pensar, né? E o ateu, né? O ateu, ele não acredita em Deus, acredita só em si mesmo e nas coisas materiais. E quando eu cheguei nessa fase e falar, poxa, se existisse alguma coisa boa lá fora, se existe algum Deus, ele deve ser um demônio, né? Deve ser alguma coisa ruim. Boa, um Deus bom não existe. Bom, justo, com capacidade de interferir, não existe, né? Porque se existisse, as coisas não estariam essa merda, né? E aí eu entrei na ideia, então, do ateísmo. Eu falei, então não existe porra nenhuma mesmo, por isso que tá essa bosta aí no mundo. E... Para, menino, para. E aí fiquei um tempo com o ateísmo. E o problema do ateu é justamente isso. Ele não entende que no mundo realmente existe entidades, né? Eu lembrei da minha experiência quando eu era adolescente, eu encontrei com os seres, e eu fiquei com raiva deles, porque eu falei, me abandonaram aqui, né? E estão me deixando ser injustiçada, né? Estão deixando o mundo... Então, eles são ruins também, né? Então, sabe? Você fica sempre se perguntando, né? Tem algo errado nessa história toda, né? Então, eu lembrei que existiam esses seres, mas eu não considerava eles bons e justos, né? Então, eu vi que o ateísmo realmente não era o verdadeiro caminho, porque existia alguma coisa lá controlando as coisas lá em cima, mas controlando para os interesses deles, que não necessariamente era o bem e a verdadeira justiça, né? E aí a gente estuda ufologia e começa a ver que os extraterrestres ficam favorecendo o líder do lugar, que era um pilantra, trapaceiro, mentiroso, armador, ruim, e pessoas lá que tinham dinheiro, eram mau caráter, também se davam bem. Né? E você começa a ver, parece que tudo é mal, né? Todos são maus. Existe algo, mas são maus e injustos. E aí você vê que o ateísmo não encaixava, porque talvez não existisse o Deus da concepção cristã bom, justo, amoroso, né? Que tem o poder de interferir e impedir o mal e a injustiça, que às vezes existe alguma coisa lá que é bondoso e justo, mas não tem o poder, né? E aí eu encontrei Epicuro dizendo as frases que eu mesmo estava dizendo, né? Se existe um Deus lá que é bom
e justo, mas ele não tem poder para interferir, então não pode ser Deus, porque Deus tem que ter poder para interferir, tem que ser bom e tem que ser justo, né? Se ele tem poder, não é bom e nem justo, e também não pode ser lá muito considerado Deus na minha concepção cristianizada, né? Porque aí ele seria alguma coisa não muito boa para a humanidade, para a criação, né? E aí a gente começa a ver que a gente cresceu numa religião, uma sociedade cristianizada que fez mal para a gente, mas o ateísmo também está fazendo mal, porque tira a pessoa da ideia de que existe sim seres e forças controlando a vida de planetas, de universos e da humanidade, planos arquitetados, né, a curto e longo prazo, né? E a gente está no meio disso. O mal do ateísmo é ele estar focado só no material e só em si mesmo. Isso gera um egoísmo, né? E a falta de compreensão disso que eu falei, que existe coisa assim lá fora. Mas o que é bom do ateísmo? Que a pessoa não fica presa na lavagem cerebral religiosa, com seus defeitos de enfraquecimento, de alienação, de emburrecimento, e a pessoa se foca na sua vida, né? No seu sobrevivência, e aí pode até estudar coisas realmente do mundo material e se aperfeiçoar e ter uma grande vida, sim, baseado em seu autoaperfeiçoamento intelectual, de infraestrutura profissional, né? Cultural, e isso de uma certa forma é bom, né? Então fica aí a minha dica. Eu não foquei muito só no ateísmo, eu acabei fazendo uma super introdução contando um pouco do meu histórico religioso, né, de caminhada de crenças, né, por alto, mas contei. E aí a gente vai ver outros vídeos que eu vou falar sobre a Mork, sobre a Wicca, sobre o espiritismo. E aí vocês vão fazendo suas próprias análises e ver o que realmente as crenças estão fazendo no ser humano, os prós e contras, né? O que as crenças fizeram em você, né? Os prós e contras. E o que você não aproveitou das crenças que você participou, né? E o que você distorceu.